Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Nicolas Peixoto, monitor da disciplina, e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismonti. Atenção, este material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido por profissionais de outras áreas. Hoje abordaremos o tema depressão maior. Vamos comentar sobre os critérios diagnósticos, fatores de riscos e principais sinais e sintomas associados, comentando também sobre os principais diagnósticos diferenciais e o suicídio. Por fim, passaremos rapidamente nas principais estratégias terapêuticas. Bom, antes de iniciarmos, vamos a um caso clínico. Identificação: AMB, 53 anos, feminino, viúva, branca, natural do Rio de Janeiro. Ensino fundamental incompleto, do lar, católica. Queixa principal: desânimo e dor nos ombros. HDA. Paciente relata estar sentindo astenia há pelo menos 2 meses, tendo o quadro iniciado após a morte do marido. Afirma não estar sentindo vontade de fazer suas atividades rotineiras, passando a maior parte do tempo dormindo, sem vontade de viver. Nega tentativas ou planos suicidas. Afirma sair de casa apenas para comprar comida e cerveja, a qual faz consumo diário há 1 mês. Além disso, há mais de mês percebeu a presença de dores inespecíficas em ambos os ombros, não possuindo relação com outros sintomas, sem radiações, de caráter intermitente e intensidade leve, nota 4 de uma escala de 0 a 10. Não soube descrever a qualidade da dor. Afirma também ter perdido apetite, se alimentando apenas 2 vezes ao dia, e que percebeu ter perdido peso, não soube especificar o quanto. Nega a presença de outros sintomas. Em uso regular de hidroclorotiazida, por conta da hipertensão. HPP, história fisiológica, nada digno de nota. História social, etilista, 2 garrafas de cerveja por dia. História familiar, pai suicidou-se aos 45 anos. Ao exame, paciente em regular estado geral, emagrecida com IMC de 17, PA de 140 por 90 mm mercúrio, hálito etílico e sem outras alterações dignas de nota. Passado o caso clínico, vamos agora a algumas considerações iniciais sobre a depressão. A depressão é o distúrbio psiquiátrico mais comum na população em geral, sendo a condição de saúde mental mais vista na atenção primária. Apesar dos sintomas serem prevalentes, poucos pacientes relatam aos médicos, e muitos omitem tais informações por receios pessoais. Além disso, muitos apresentam sintomas somáticos, como dor de cabeça e dor crônica, tornando difícil a detecção e a diferenciação. Depressão não tratada é associada com uma redução da qualidade de vida, aumentando o risco de suicídio, mortalidade e com piores efeitos quando associada com outras condições médicas crônicas. Dessa forma, devemos ficar atentos, de forma geral, em alguns sinais ou sintomas que nos orientem para tal condição. Por isso, é possível utilizar uma forma de rastreio, apesar de existirem muitas críticas e conflitos acerca de tal prática. Como exemplos, temos os Red Flags, ou pistas, o PHQ-9, PHQ-2, o WHO-5 e outros. Assim, com essa suspeita inicial, deve-se iniciar uma investigação mais aprofundada. Os Red Flags são quais? Insônia, fadiga, dor crônica, mudança de vida recentes ou fatores de vida estressantes, péssima autopercepção de saúde e sintomas físicos inexplicados. Vamos voltar agora para o caso clínico, aplicando esse conceito de rastreio que a gente aprendeu no slide anterior. A paciente ela fala que ela está sentindo astenia há pelo menos 2 meses, Ou seja, a gente consegue enquadrar ela nesse conceito de fadiga, do red flag. Tendo esse quadro sendo iniciado após a morte do marido, ou seja, associado a uma mudança de vida ou evento estressante. Além disso, ela fala que não está sentindo vontade de fazer suas atividades rotineiras, ou seja, com uma péssima autopercepção de saúde. Além disso, ela fala que tem dores nos ombros há mais de 1 mês. Será que a gente não enquadraria ela no conceito de dor crônica? Então, inicialmente, a gente consegue ver que ela tem pelo menos uns 4 red flags aí, de alerta, para a gente começar a investigar melhor essa depressão. Aprofundando um pouco mais, a apresentação clínica da depressão se relaciona com alterações no humor, na cognição, alterações somáticas e neurovegetativas. E a clínica dessas alterações são quais? A tristeza, ansiedade, irritabilidade, sofrimento, perda de energia, alterações no sono, no apetite ou no peso, dor de cabeça, dor abdominal e pélvica, dor na coluna e outras queixas físicas. E o diagnóstico, como fazemos? Os critérios diagnósticos mais utilizados hoje em dia são baseados no DSM-5, que orienta a identificação da síndrome da depressão maior baseado na manifestação de 5 ou mais sintomas, sendo a maioria presente quase diariamente por um período mínimo de 2 semanas.
Os sintomas listados pelo DSM-5 são o paciente sentindo-se depressivo, com perda do interesse na maioria ou todas as atividades, com insônia e hipersônia, mudança no apetite ou no peso, lentidão psicomotora ou agitação, baixa concentração, pensamentos negativos ou culpa e pensamentos sobre morte ou suicídio. É necessário lembrar que os sintomas causam angústia ou impacto psicossocial, não estando diretamente relacionados com o uso de substâncias ou por alguma desordem médica. Além disso, não são explicados por uma perda significativa, apesar de se considerar a possibilidade de depressão se os sintomas referentes à perda ou luto se estenderem além do normal. Sintomas depressivos persistentes ou distimia ocorre quando esses duram por mais de 2 anos, sendo o humor depressivo presente na maioria dos dias. Esse humor depressivo é acompanhado por 2 ou mais dos seguintes sintomas: aumento ou redução do apetite, insônia e hipersônia, perda de energia, baixa autoestima, baixa concentração e desesperança. Também devemos ficar atentos aos fatores de risco. Quais são? História de depressão, história familiar, gênero feminino, parto, tendo uma atenção para depressão pós-parto, trauma na infância, eventos estressantes, suporte social pobre, condição médica severa, demência e abuso de substâncias. A partir do que foi exposto, vamos destrinchar agora o caso clínico, tentando identificar os fatores de risco, os red flags e os critérios diagnósticos do DSM-5. Logo na identificação percebemos o quê? É uma paciente mulher, e viúva, então o gênero feminino como fator de risco e talvez um evento estressante também como fator de risco pela perda do marido há pouco tempo. Na queixa principal, ela fala que ela está desanimada e com dor nos ombros. Então, essa dor nos ombros, talvez a gente consiga colocar como uma dor crônica, a gente tem que investigar um pouco mais. E o desânimo, talvez a gente consiga colocar no sentido depressivo do DSM-5. Na HDA, a paciente relata estar sentindo astenia há pelo menos 2 meses. Ou seja, essa astenia a gente consegue colocar como uma lentidão psicomotora do DSM-5 ou então como uma fadiga do red flag. Tendo o quadro iniciado após a morte do marido, ou seja, um evento estressante, temos aí um fator de risco. Afirma não estar sentindo vontade de fazer suas atividades rotineiras, ou seja, perda do interesse em atividades cotidianas, critério DSM-5. Passando a maior parte do tempo dormindo, ou seja, hipersônia, que é o outro critério DSM-5. Sem vontade de viver, nega tentativas ou planos suicidas. Aí a gente já consegue classificar como pensamentos negativos sobre morte ou sentindo-se depressivo, que também é do DSM-5. Aí, para completar, ela afirma sair de casa apenas para comprar comida e cerveja, Aí a gente já coloca como um abuso de substâncias, que é um fator de risco. Completando a HDA, ela afirma que há mais de 1 mês percebeu a presença de dores inespecíficas em ambos os ombros, ou seja, a gente consegue já classificar essa dor crônica que é um red flag. Não possuindo relação com outros sintomas, sem radiação, de caráter intermitente, intensidade leve, nota 4, de uma escala 0 a 10, e não sabendo descrever a qualidade dela. Ela afirma também ter perdido o apetite, não se alimentando direito, se alimentando só 2 vezes ao dia e percebeu ter perdido peso. Aí a gente já consegue classificar como mudança do apetite ou peso, que são critérios diagnósticos do DSM-5. Para finalizar, HPP, história fisiológica, nada digno de nota, história social. Ela fala que é etilista, 2 garrafas de cerveja por dia. Aí já classificamos como abuso de substâncias, um fator de risco. E na história familiar? Pai suicidou-se aos 45 anos. Aí temos também a história familiar, que também é um fator de risco. No exame, temos paciente regular estado geral, emagrecida, com MC de 17, PA de 140/90 milímetros de mercúrio, hálito etílico e sem outras alterações dignas de nota. Então, no exame, temos esse emagrecimento que também, como a gente já falou antes, entra na classificação de mudança de apetite ou peso, que é um critério diagnóstico DSM-5. Não devemos esquecer dos diagnósticos diferenciais. O abuso de álcool é um fator de risco, mas também é um diagnóstico diferencial, então devemos utilizar alguns questionários, como o RAPS e o CAGE. É necessário prestar atenção em condições médicas em geral, pois podem mimetizar alguns sintomas depressivos. Dessa forma, na anemia e infecção, não esquecer do hemograma e leucograma. Na encefalopatia hepática, não esquecer dos testes de função hepática e renal. No hipotiroidismo, solicitar a dosagem do TSH. E na suspeita de gravidez, solicitar a dosagem do beta-HCG. Os distúrbios de sono também devem ser considerados, investigando histórias de ronco, hipertensão e obesidade.
Deve ser solicitado, nessa dúvida, uma polissonografia. Também devemos atentar para os estresses pós-traumáticos, com atenção para a dificuldade de formar relacionamentos e estresses em situações semelhantes. Atenção para a distimia, que já foi comentada anteriormente, também em distúrbios de personalidade e luto. Não podemos deixar de falar sobre suicídio, pois é sabido que ele é fortemente relacionado à depressão, uma vez que nos períodos de atividade seu risco aumenta em até 21 vezes. Prever a sua efetuação não é possível, contudo tem como a gente estratificar o seu risco, perguntando ao paciente sobre histórico, pensamento e ideias suicidas. Dessa forma, é possível adotar determinadas condutas. O paciente de baixo risco é aquele paciente que não possui histórico nem pensamentos suicidas, então devemos apenas acompanhar. O paciente de médio risco é o paciente que possui um pensamento e até um plano, mas ele não possui a intenção de querer efetuar esse plano suicida. Devemos, assim, referenciar esse paciente a um psiquiatra. O paciente de alto risco é o paciente que possui pensamentos suicidas e também um plano, com a intenção de efetuar esse plano. Também devemos prestar atenção nesse paciente na agitação, psicose ou tentativas de suicídio recente. A conduta para esse paciente seria a observação em uma clínica. Vamos agora abordar rapidamente as principais linhas de tratamento. Uma vez feito o diagnóstico, a quantificação da severidade da depressão maior pode guiar a terapia inicial e auxiliar na monitorização do mesmo. Para isso, pode-se utilizar o PHQ-9. O objetivo do tratamento é a total remissão da depressão maior. Os principais pilares do tratamento dessa condição são o autocuidado e mudanças no estilo de vida, a psicoterapia e a psicofarmacoterapia. Em relação ao autocuidado e ao estilo de vida, devemos incentivar o paciente a uma prática de exercícios físicos e uma dieta balanceada, e falar também da importância da higiene do sono. Outras abordagens também podem ser consideradas, como o yoga, a meditação, a musicoterapia e outros. Em relação à psicoterapia, existem algumas abordagens, como a terapia cognitiva comportamental, a interpessoal, a psicodinâmica e a terapia centrada no cliente, e outras. Por fim, em relação à psicofarmacoterapia, temos os medicamentos tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os inibidores de serotonina e noradrenalina, os inibidores da monaminoxidase, além da eletroconvulsoterapia. Medicamentos de segunda geração, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores de serotonina e noradrenalina, são preferidos em relação aos de primeira geração, que são os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase, por serem menos relacionados a efeitos colaterais e riscos de fatalidade por overdoses. Náusea e vômitos são efeitos colaterais comuns a vários antidepressivos, e outros efeitos dependem da classe analisada, mas de forma geral podem se citar quais: diarreia, ganho de peso, sonolência, dor de cabeça, disfunção sexual, insônia, síndrome serotoninérgica, hiponatremia e outros. A partir do que foi exposto, qual tratamento escolher? Bom, fazendo uma revisão geral nos critérios diagnósticos, red flags e fatores de risco, temos os tópicos: gênero feminino, dor crônica, sentindo-se depressiva, mudança no apetite ou no peso, lentidão psicomotora, evento estressante, perda do interesse em atividades cotidianas, hipersônia e abuso de substâncias. De acordo com o PHQ-9, então, a gente consegue identificar os principais linhas de tratamento de acordo com os diferentes tipos de severidades, que é estabelecida pelo próprio PHQ-9. Assim, possivelmente, para pacientes do caso clínico, uma abordagem com a psicoterapia e a farmacoterapia será necessária, com incentivo a boas práticas no estilo de vida e para a cessação do consumo de álcool. Muito obrigado pela atenção e curtam a página do Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Enviem suas críticas, elogios e sugestões. Até a próxima!